É muito engraçado, porque todo mundo que eu vou falar o que eu faço, fala assim, psico o quê? Eu tava procurando psicomotoricidade. Mas Psicomotricidade, é isso mesmo. eu quero saber como que você chegou até aí, mas primeiro me explica o que é psicomotricidade. Tá, a psicomotricidade, ela é uma neurociência, ela estuda o homem através do movimento e a interação com o interno e o externo. Então, é basicamente o quanto o movimento, o afeto e o cognitivo estão entrelaçados no desenvolvimento do ser humano, desde a criança até ao idoso, né? Então, a gente trabalha todas as faixas etárias, cada uma pelas suas necessidades, mas é sempre o movimento consciente, o movimento com intenção. Não é só o movimento pelo movimento, só fazer por fazer. É sempre a intenção por trás daquilo e o quanto o meio ambiente, o externo, a socialização, o contato com o outro influenciam tanto no motor quanto no cognitivo. O meio que ela está inserida. Exatamente. O quanto todas elas trabalham juntas, em conjunto. O desenvolvimento, ele não é isolado, não existe o desenvolvimento só o motor, só o cognitivo, só o emocional, por exemplo. A gente abrange, a gente olha o ser humano como um todo, intrinsecamente dizendo, a relação dessas três bases no desenvolvimento do ser humano. Legal. E isso é uma especialidade de fisioterapia ou não? Não, é uma outra área. É assim como existe a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fono, tem a psicomotricidade. Ela tá vindo muito à tona agora, pelas necessidades de hoje em dia, mas já é bem antiga a profissão, principalmente em escolas, educadores, eles geralmente, professores de educação física, eles já trabalham com essa vertente mais global, né? Eu venho da fisioterapia, que aí já é uma outra visão. Então, eu tô realmente nessa mudança profissional, aprendendo a olhar o outro de uma forma diferente do que eu aprendi como físio. Então é diferente da fisioterapia para psicomotricidade. A psicomotricidade, ela entra como profissão interdisciplinar. Então, é a psicomotricista com a físio, ou com a TO, ou com a fono, ou com o educador físico, ou na escola, né? É sempre um trabalho interdisciplinar. E me fala uma coisa, quando o paciente chega para você para fazer esse acompanhamento de psicomotricidade, como que esse paciente chega? Ele vem encaminhado por médico, pela escola? Existe alguma, digamos assim, um caminho para o paciente chegar até você? O mais lindo, eu acho, que da psicomotricidade, que eu vejo, é que ela não atua somente no diagnóstico. Né? Então, por exemplo, eu sou físio, especialista em neurologia infantil. Então, a criança com atraso, com deficiência, com diagnóstico, chega a mim. A psicomotricidade não necessariamente. Ela não trabalha somente com um diagnóstico, ou uma deficiência, ou uma alteração. Ela estimula também as potencialidades do ser. Então, não necessariamente a criança... A gente tá falando de criança aqui. Que é a minha vertente, né? Não necessariamente a criança tem algum atraso ou alguma questão. O pai pode simplesmente procurar para desenvolver aquilo com mais qualidade. Isso, para desenvolver, exatamente. Hoje em dia, até existem, no Rio de Janeiro, por exemplo, a Baby Gym, que é uma academia para bebês. A Elê tava falando isso pra mim, não é, amiga? Você tinha visto pra criança. Tem, em São Paulo tem várias unidades, Paulínia, tem várias unidades agora, e não existe só a Baby Gym, tem outras também, mas ela é uma das mais famosas aqui no Brasil, que é o trabalho que eu particularmente gosto, que é o desenvolvimento motor, afetivo, cognitivos de bebês de 0 a 3 anos, nessa primeira infância, né? E aí não é, teoricamente, com o diagnóstico. A gente vai trabalhar as potencialidades, o estímulo, visto que hoje em dia é tão difícil, né? Nessa correria, nessa nova
nossa estruturas novas de família e ambiente. Então, a gente traz a psicomotricidade como oportunidade, oportunizar para desenvolver, exatamente. Porque, por exemplo, a gente já tá conversando há um tempão antes da gravação. Aí, por exemplo, as filhas da Alessandra, os meus filhos já estão na adolescência. As da Alessandra são pequenas, tem a bebê de 2 anos e a de 8 anos. Ela tem quintal na casa dela, então as meninas podem brincar, podem correr, tal. Quando os meus filhos eram menores, a gente tinha quintal. Hoje a gente mora em apartamento. Então, a criança que mora num apartamento, que não tem uma área de lazer, não vai ter a mesma oportunidade de brincar e de se desenvolver que as filhas da Alessandra, por exemplo. Exatamente. E aí vai passar, um dos grandes mitos da área da saúde é que cada criança tem o seu tempo e a gente tem que respeitar. E não, a gente tem sim um tempo aceitável para desenvolvimento, mas tem um limite, né? Então, tem um limite aceitável. Então, por exemplo, um bebê de 6 meses que deveria estar sentando. Se com 10 ele ainda não tá, então peraí, já não é, tipo, um atraso só único, exclusivo, porque é o tempo dele. É falta de estímulo, é por alguma alteração, uma deficiência, alguma coisa. Então tem que ser investigado, tem que ser avaliado, tem que ser estimulado, né? Então, cada criança tem sim seu tempo, né? Vai andar com 12 meses? Às vezes não. Pode ser com 13, com 14. Mas se chegar com 20 meses e não estiver andando, tem um limite aceitável, né? Então, aí a gente tem que avaliar se é um atraso só por e por falta de estímulo mesmo, ou se é outras coisas. Tem muito a ver também com pode-se dizer que seja uma comodidade dos pais em não largar a criança no chão ali um pouquinho, naquele lençolzinho mais fino que a gente deixa. Sim. Hoje naquela... amiga, rolar na terra. Rolar na terra. Sim. Mas até o bebê. Hoje os pais não largam o bebê. Eu cheguei aqui... São Paulo, eu sou do interior do Paraná. Lá é muito comum, só que as pessoas levam um susto. Como que você vai? Gente, tá tudo bem. Exatamente. O bichinho é pra... Mas ele foi feito pra isso. Exato. Pra deitado. A primeira fase... Não, a primeira fase de desenvolvimento do bebê, ela é totalmente sensorial. Que é de rolar, né? O sentir, né? A Maria Montessori, ela até tem uma frase que ela fala que é... Nada vai pro intelecto que não passe pelo sentido. Então, pra gente aprender qualquer coisa, a gente tem que vivenciar, tem que experimentar. O bebê, ele é muito sensorial. Então, é isso. É o brincar na terra, é o rolar no chão, é o sentir diversas texturas, que é aquilo que vai enviar uma mensagem pro cérebro, vai desenvolvendo, vai criando conexões. Isso muito com a Valentina, porque do pós-parto da Valentina, eu já tinha tido uma depressão e entrei numa depressão muito grande. E ela demorou muito pra sentar. Por quê? Quando o Rafa acordava pra ir trabalhar e tudo mais, ele me dava ela e eu ficava deitada com ela no sofá. Sim. Eu tinha vontade de fazer ali, eu dava uma maia ali, eu ficava naquele espaço. E ela demorou pra sentar. Por quê? Porque você não estimulou. Sim. E aí eu lembro que eu disse assim, gente, ela não senta. O Rafa disse, não vai sentar, amor, porque ela precisa de ajuda. Se você não der essa ajuda, não vai. Aí eu lembro, aí eu fiquei meio birotado. Meu Deus, não tá sentando. Aí eu ficava, será que tem alguma coisa que não tá falando? Dizia, calma, ela tá dentro dentro do esperado. Minha culpa, onde não é. E isso é muito, assim, eu fui um exemplo muito vivo disso, porque ela demorou pra sentar. Sim. Até eu sentar escoradinha, assim, a gente coloca eles ali com 2, 3 meses e a gente já começa a colocar. Sim. Ela nem ficava, amiga. Porque só ficava deitada, né? Você colocava numa forma pra fazer assim. Ela caía, por quê? Porque eu não estimulava. Mas esse foi o único marco, assim. Marco, né? Que a gente fala. Marco de desenvolvimento. Aí eu fui procurar ajuda e comecei a melhorar. Exato, é a melhor coisa. É isso mesmo, porque... Mas tinha vontade, você não... Várias questões influenciam no desenvolvimento, né? Não é só o não estimular, por exemplo, mas culturas, crenças, religiões, isso também estimula, né? Como eu disse, uma criança que tá numa fase de engatinhar no Rio de Janeiro, tá lá, sem roupinha, engatinhando, calor, é isso aí. Agora, uma criança que mora na Suíça, um frio danado. Monte de roupa. Como que essa criança vai engatinhar? Vai ficar escorregando? Como que ela vai sentir? Então, é diferente. Ficam parecendo uns pacotinhos. Exatamente. Sabe aqueles bichinhos cheios de roupa?
Mas vai. E não é que elas não vão ter o desenvolvimento. Não é isso que eu tô Mas dizendo. é diferente. Mas é diferente, né? São fases diferentes.